Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todos os príncipes do reino, os perfeitos e presidentes, capitães e governantes tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rimande reba, remande reba, riba seca reba. A palavra do Senhor diz que os príncipes do reino, os prefeitos, os capitães, ou seja, a claque burocrática, a staff do rei, o rei tinha uma staff, o rei tinha servos à sua disposição, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como todos os reis, tinha a classe dos ministros, dos governantes que estavam a seu serviço. Dentre eles estava o servo de Deus, Daniel. Era um homem servo do rei, porque Daniel possuía uma sabedoria sobrenatural. O rei também tinha homens sábios, entendidos a seu serviço. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam a serviço do rei. Mas como nós temos conhecimento até pela nossa própria vida, todo aquele que tem chamado, todo aquele que tem a graça de Deus, incomoda, onde tem um escolhido, onde tem um servo de Deus, vai se levantar perseguição, vai se levantar contendas, calúnias. As pessoas simplesmente vão olhar para ti e vão declarar: eu não gosto dele, eu não gosto dela. Por quê? Por causa da graça de Deus que é em nós, por causa do Espírito Santo, por causa das promessas. Eu tenho dito sempre, há muitas pessoas que questionam dentro de si: mas eu não tenho nada, eu não sou rico, eu até passo necessidade. Por que tanta perseguição na minha vida? Por que tanta inveja? O inimigo, ele não está preocupado apenas com aquilo que você tem no presente, porque a realidade do homem é o espírito. O inimigo fica preocupado com a semente de Deus que é em nós, porque todo aquele porque tem a semente de Deus e anda nos caminhos de Deus, Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele restaura a sua vida. Não importa se você está no fundo do poço, se há a promessa de Deus na sua vida, Deus, ele cumpre para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que decidem permanecer no esconderijo do Altíssimo, aqueles que decidem caminhar com ele. O inimigo sabe que Deus é fiel, o inimigo sabe da fidelidade de Deus para cumprir. Ele vê
a luz que é em ti, vê o chamado, vê as promessas, vê o quanto Deus quer te usar no reino, vê a unção. Ele não vê apenas quanto você tem na conta e seu presente, porque o inimigo consegue identificar quem tem chamado, porque todo aquele que é chamado tem uma marca. O chamado é marcado, é selado, e ele sabe. Se eu não tocar nesse que tem chamado, se eu não fechar os seus caminhos, dificultar a vida dele, um dia ele vai voar como águia. Um dia ele será grande, será poderoso. Um dia Deus vai lhe usar. Um dia ele vai curar enfermos, vai libertar cativos, vai pregar a palavra, vai trazer almas para o reino dos céus. Então ele tem que ser abatido. É assim que o inimigo nos vê, nos observa. Por isso é que ele é nosso inimigo. É a própria Bíblia que declara que ele é nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus é nosso amigo, Jesus é o nosso conselheiro, Jesus é o nosso ajudador, o nosso protetor. Nós só precisamos ter Jesus, e Ele destrói os planos do inimigo, Ele destrói os planos de Satanás, porque Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Veio salvar as nossas almas, veio restaurar as nossas vidas, veio libertar a nossa casa, a nossa família. Veio tornar possível aquilo que é impossível. Então, esses homens que não eram cristãos, porque Daniel estava num país estrangeiro, estava na Babilônia, estava a serviço do rei Nabucodonosor, que também não era crente. Eles prepararam um plano de destruição. Olharam para Daniel, esse é muito sábio, esse é mais sábio do que nós. Porque a graça de Deus estava sobre Daniel, porque o poder de Deus estava sobre Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, um homem cheio de dons e talentos. Daniel decifrou o sonho do rei Nabucodonosor sem o rei abrir a boca. O rei apenas pediu para decifrar o sonho e interpretar, nem disse qual era o sonho. Todos os sábios da Babilônia conseguiram. Os mágicos, os encantadores, não conseguiram, mas Daniel conseguiu, porque Deus revelou qual era o sonho. O nosso Deus, ele revela o profundo e o escondido. Então Daniel tornou-se alvo desses homens. E a palavra do Senhor diz que eles se uniram e eles fizeram um decreto. E o propósito desse decreto era destruir Daniel. Eles disseram assim: qualquer que no espaço de 30 dias fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, porque ele orava todos os dias. A palavra do Senhor diz que ele 3 vezes ao dia se punha de joelhos e dava graças diante de Deus. E eles sabiam, conheciam a rotina, porque ele orava com as janelas abertas. Ou seja, prepararam um plano de destruição.
Riba é isso que o inimigo prepara contra os servos. O diabo vai pegar aquilo que você tem, as tuas fraquezas, debilidades, e vai preparar um plano de destruição. Mas Deus, Ele cancela esse plano. Esse plano não vai prosperar. Sabiam que Daniel orava então, declarando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus que não seja ao rei da Babilônia será lançado na cova dos leões? Irmãos, nós temos um princípio inegociável, que é o primeiro mandamento da lei de Deus: adorar somente a Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus de Israel. Como é que eles vão fazer um decreto declarando que quem orar a outro Deus será lançado na cova, se o rei Nabucodonosor não era Deus, era um rei, um homem de carne e osso, ou seja, foi tudo bem preparado, tudo bem arquitetado. Dessa vez o Daniel vai cair. Dessa vez o Daniel não vai resistir. É assim que eles pensavam. Mas o nosso Deus tem sempre um escape, um livramento. Enquanto o inimigo acha que é muito esperto, o nosso Deus é a sabedoria personificada. O nosso Deus é sábio. O nosso Deus não dorme, não tosqueneja, não se cansa. E assim aconteceu, o rei assinou. Quando Daniel se colocou a orar, apareceu a staff do mal, apareceu a elite do mal, rimando para jogar Daniel na cova dos leões, porque Daniel não cumpriu o seu decreto. Eles queriam parar a oração. Saiba que o inimigo vai tentar te fazer parar de orar a todo custo, porque ele sabe que enquanto você ora, o diabo, ele não consegue te atingir enquanto você ora. Ribacetas do inferno são quebradas, bruxaria quebrada, feitiçaria quebrada, os planos do diabo são frustrados. Enquanto você ora, Deus te renova. Enquanto você ora, Deus aviva a tua vida. Enquanto você ora, Deus renova a tua fé e as tuas forças. Enquanto você ora, Deus ativa os teus dons espirituais. Deus abre a tua visão espiritual. Então não pode orar. É assim que aconteceu com Daniel. O diabo tem sempre um plano de destruição, dependendo do nosso ambiente, dependendo do nosso contexto. Ele vai procurar no nosso meio uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é fofoqueira, para criar uma situação contra nós. Mas nessa manhã nós vamos quebrar todos os planos de destruição que o maligno preparou contra nós e a nossa família. Porque o nosso Deus é o Deus do livramento. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus também vai nos livrar dessa cova onde o diabo quer nos jogar. Para muitos que até já jogou, rimante rebose que remante rebas, ribache que remante rebas, rimante que reba, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Rimante que remante rebas, ribache que reba, rimante que rebos. Ó Deus, te louvamos por mais um dia de vida. Te louvamos, Deus, pelos livramentos. Te louvamos, Deus, pela tua bondade. Te louvamos, Deus, por guardar a nossa alma, por salvar a nossa alma. Te louvamos, Deus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos trouxe a libertação, que nos trouxe a salvação. Hoje nós somos livres,
Pela graça somos livres pelo sangue. Rimante que remante rebas. Ribose que reba, louvado seja o Santo de Israel. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, mais uma vez nós queremos clamar para que o Senhor, ó Deus, venha ter misericórdia das nossas vidas. Pai, que a tua misericórdia venha nos alcançar nessa manhã, porque nós somos falhos e pecadores. Mas a tua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã pelas nossas almas. Mais um dia, Deus, mais uma manhã nós clamamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Purifica-nos no sangue do Cordeiro. Apague as iniquidades e transgressões. Fecha, ó Deus, todas as portas, todas as brechas abertas, Deus, ao inimigo. Rimante que remante rebas. Riboche que remante rebas. Riba, ó Deus, visita, Pai, todo o plano de destruição que o maligno preparou contra nós. Rimante que remante rebas. Ribache que rebou todo o plano de destruição que foi preparado contra a nossa vida, contra a nossa casa e a nossa família. Rimante que remante reba. Ribose que reba, Deus, sonda o nosso inimigo e comece a quebrar os seus planos, comece a quebrar os seus projetos. Riba, comece a quebrar, ó Deus, os seus intentos. Porque a tua palavra diz, ó Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Rimante que remante rebas. Riba, ó Deus, todo plano. Riba, todo laço. O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a morte prematura, acidentes e incidentes. Ó Deus, quebra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação. Rimante, aquele que nos sustenta, aquele que nos alimenta, aquele que nos livra. Rimante, rebase, que remante, reba. Riba, ó Deus, não permita que o nosso inimigo venha triunfar. Não permita que o nosso inimigo venha nos envergonhar. Rima, não permita, Deus, que o inimigo cante o hino da vitória, porque a vitória é do povo de Deus. É o Senhor quem dá a última palavra. Riba, palavra de derrota deve ser para o inimigo. A palavra de fracasso deve ser para o inimigo. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Rima, tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que nos amou primeiro. Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família, o nosso trabalho. Riba, visita, Deus, a nossa igreja. Visita, Pai, todo o ciclo social onde nós frequentamos. Rimante, e começa, Deus, a aniquilar os planos de destruição preparados até dentro da nossa casa, porque o inimigo usa quem está disponível, não importa seja da família. Rimante, que reba, comece a quebrar, o Deus, comece a aniquilar. Rimante, rebase, que reba, a inveja cai por terra. A perseguição cai por terra, a contenda cai por terra, a difamação cai por terra, a calúnia. Rimante, rebotou da calúnia. Riba, que rebo, Deus, destrua
pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande que rebase, oh Deus, frustra os planos dos nossos inimigos. Frustra, Deus, os planos dos nossos adversários. Visita, Deus, os altares do maligno, onde foram feitas obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, magia negra. Rimante, contra as nossas vidas, ó Deus. Localiza e destrua o mal pela raiz. Rimante, localiza e destrua o mal. Ribaixe que o plano de destruição não vai prosperar. O plano de destruição não vai avançar. Riba, Deus, toca nos filhos e liberta. Todo o plano do inimigo usar os filhos para desestabilizar a casa, a família, os pais. Rimante, com espíritos contrários, vícios, delinquência. Riba, violência. Oh Deus, cancela esse plano, cancela esse projeto. Todo plano de destruição dentro do nosso trabalho, dentro, Deus, da nossa igreja. Rimante, que riba todos aqueles que o diabo levantou, recrutou para nos destruir, oh Deus, que eles sejam libertos. Que o espírito maligno que está sobre eles bata em retirada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne, riba nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Riba todos aqueles que o inimigo pretende usar, ó Deus, que o teu sangue venha lhes alcançar. Que o teu sangue venha lhes alcançar. E toda aliança, riba que já foi preparada, arquitetada para nossa destruição. Deus, que essa aliança seja quebrada, que essa aliança seja destruída. Rimante, destrua, Deus, porque Tu és aquele que destrói os nossos inimigos, porque Tu és aquele que destrói os nossos adversários. O plano de destruição cai por terra, o plano de derrota cai por terra, o plano de fracasso cai por terra, o plano de desistir cai por terra. Ribaixe que remante, rebas. Riba, ó Deus, nos dá o livramento. Livra-nos dos laços, livra-nos das emboscadas, das armadilhas. Guarda, Deus, a nossa casa, guarda, Deus, o nosso trabalho, o nosso chamado. Debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu sangue, guarda, Deus, a nossa saúde. Riba, guarda, Deus, e livra-nos desses ataques, e livra-nos dessas emboscadas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, tudo aquilo que o inimigo preparou contra nós no dia de hoje, rimante, que não venha prosperar, mas que o Senhor conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.